eu vejo você aí de um lado brigando, eu também brigo de outro lado, porque eu acho um absurdo, né? Nós que somos pessoas que deveríamos ter uma consciência um pouco diferenciada, ficarmos nesse negacionismo, não nós, né, porque nós não ficamos, as pessoas que partilham da mesma filosofia, das mesmas bases, dos mesmos, teoricamente, dos mesmos pensamentos, né? Ficarem nesse negacionismo quando a gente vê aí que a coisa tá preta, né? Tá difícil, tá bem complicado. A questão é que a gente gosta de gente, não é? Então fica difícil fazer negacionismo. É verdade, é super verdade. A gente, né? E Eu aí, falo assim, como é que tá sendo o seu equinócio? olha, foi ontem, né? É, Não é do tá jeito que a sendo, gente... né? Continuando, não é como a gente gostaria. Eu queria estar lá no mato, com uma fogueira no meio. Pois Mas é. fizemos uma pequena celebraçãozinha aqui ontem também no live, né? Já preparando também com o pessoal a tua vinda hoje, né? Vamos estar hoje Ótimo. aqui, depois vamos ter uma bom, que é a mesma, estamos falando a mesma língua aí, com Sim, palavras sim. diferentes. Verdade, verdade. Eu também, né? Queria estar com o meu pessoal, mas infelizmente nesse momento não dá. Já é o segundo ano, né? Porque no ano passado nós suspendemos as nossas celebrações nessa época, em função da pandemia, Foi. e achando que seria uma engraçado, né? Eu revendo as mensagens do ano passado, a gente achava que seria uma coisa tão rápida, 30 dias a gente está Três voltando. meses. 3 meses no máximo, é. E a gente está indo para o segundo ano e, na realidade, em vez das coisas melhorarem, elas pioraram, né? Então, acho que é um momento da gente se preservar mais, se guardar mais. Eu fico assustado com as coisas que eu vejo na internet, algumas pessoas ligadas à espiritualidade e tal, todo mundo como se nada tivesse acontecendo, fazendo seus encontros, sem máscara, sem nada. Eu falo, gente, em que mundo esse povo vive, né? Pois é. Tá, Agora, tá, o interessante é que começou a coisa no equinócio de outono também, né? sim, Começou tudo exatamente. ali. E agora nós estamos no pico, exatamente no equinócio de outono. Estamos De sempre no pico novo. da história, né? Só que amplificado, né? Você sabe que eu, no final do ano passado, fiz algumas previsões e fui convidado por alguns programas de TV para fazer algumas previsões do que teoricamente tem tendência de acontecer, né? Claro que tudo é sujeito a muitos fatores, mas aí eu fui abrir os oráculos para ver o que ia acontecer. E eu vi realmente, tá? Até inclusive, né, no programa na Revista da Manhã, da Gazeta, eu falando que esse ano não seria um ano ainda em que as coisas estariam equilibradas. Ia ser um ano de ajustes, de acertos, de colocar a casa em ordem. A gente está num ano. Acabamos de entrar ontem, né? No ano de Vênus. Então, quer dizer, é um ano de a gente fazer alguns ajustes, a gente fazer alguns acertos, de voltar a criar uma maior harmonia. E aí, no ano que vem, sim, eu disse que viria uma cura de uma forma mais efetiva, porque ano que vem é o ano de Mercúrio, né? Então, eu já estava meio que esperando, eu não estava muito, muito esperançoso de que esse ano ia ser muito diferente. Muita maremango, Espero, assim, né? e também tem um estudo, né, feito na maioria das pandemias, que o ciclo das pandemias ela tem um ciclo de 2 anos arrasador, não é? Então, realmente, as coisas só vão começar a melhorar lá para dezembro, entre dezembro e março do próximo ano, dezembro desse ano e março do próximo ano, né? Não tem muito como a gente ficar. É o ciclo do processo, é o ciclo da doença, é o ciclo da pandemia. E vírus é uma coisa meio estranha, né? Ele vem, ele faz o que ele quer e, pum, de repente desaparece. Então, a gente tem que aguardar a boa vontade do vírus também, né? E muito interessante, né, Claudine, que se fala muito dessa nova era, desse novo momento, era de Aquários e vai aí, né? Mas todas essas mudanças de Uhum. era precederam, né? Antes delas vieram caos também, né? Caos é um princípio de Sim, algo novo também, né? Então eu entendo como assim verdade. uma batalha final, sabe? De uma era que está saindo, está espremeando para sair, e uma que está chegando agora. Eu sinto que nós chegamos agora no último round, parece, né? Exato, Uma coisa assim. exatamente. Né? Tomara que seja isso, Uma, né? uma briga no Mas, ringue, né? E é muito engraçado que você falou que foi no ano passado, isso começou no equinócio de outono, e a gente está no equinócio de outono de novo nesse processo, né?
E o equinócio ele tem essa característica, né, Léo, de ser um momento de recolhimento. Então, ano passado, quando isso aconteceu, eu estava falando para o pessoal, né, olha, vamos aproveitar, vamos entrar na energia do equinócio, que é esse momento de recolhimento. É o momento da gente se voltar para a gente, da gente se voltar para o nosso interior, de fazer a nossa reforma interna, não é? A gente vê que toda a natureza está fazendo isso nesse momento, não é? Você vê os passarinhos. Exato, os animais, né? Mas o ser humano ele se acha uma coisa tão à parte de toda a natureza que ele acha que ele pode continuar sendo do mesmo jeito em todas as estações, né? Nada muda. E não é dessa maneira, né? A gente também, nós temos nosso período de recolhimento, e você vê, se a gente não segue esses processos, a natureza ela continua nos movendo em direção a isso. Então, o que acontece? As pessoas não aprenderam nada no ano que passou, né? No ano passado. Então, a natureza ela continua nos movendo e nos mostrando no ciclo dela o que a gente tem que fazer. É hora da gente se voltar novamente. Se você não faz isso de uma forma consciente, a natureza ela vai te forçar a fazer esses processos, né? Então, olha aí, a gente no lockdown de novo, quase todas as capitais, né, do Brasil, você vê, todos os estados estão vivenciando um momento bastante difícil. E eu estava vendo hoje pela televisão também, falando que em alguns lugares do mundo eles estão pensando num novo lockdown, como na Alemanha, né, em alguns com receio do que pode acontecer até que as vacinas elas realmente comecem a fazer o seu efeito, né? Porque também tem um tempo, né? Tem um tempo, tem um ciclo. Não adianta você tomar a vacina hoje e achar que amanhã vai estar tudo resolvido, né? Até para a vacina fazer efeito e criar uma certa imunidade, demora entre 20 a 30 dias. Então, assim, imagina você vacinar toda a população do mundo, né? É um processo muito difícil. Então, vamos entender, vamos, né, pensar nesse processo, nesse momento de recolhimento. A gente está vivendo também um ciclo de Saturno, aí temos 30 e tantos anos de um ciclo realmente que a gente vai ter que saldar os nossos débitos, né? Não tem jeito, entendeu? O ser humano ele foi fazendo, foi explorando, foi construindo, foi devastando a natureza, criou uma desconexão profunda com a vida, criou uma desconexão profunda com elementos que são vitais para a nossa existência, e a natureza, não é que ela está cobrando, né? Na realidade é o próprio ciclo, é o próprio processo, não é? Toda ação gera uma reação, né? Então a gente vai ter aí ainda, eu acredito, quase uns 30 aninhos ainda aí de labuta para a gente tentar consertar o que a gente fez. E é tão duro a gente ver que ninguém aprendeu nada, né, Léo? Eu vejo as coisas, eu saio às vezes. Hoje, antes da live, eu tenho um filhinho vai fazer 3 anos, eu coloquei ele dentro do carro para a gente dar uma volta dentro do carro, né? Claro. Porque ele fica muito estressado de ficar em casa, né? Fechado. Imagina, uma criança de 3 anos não sabe muito, né? E aí o que acontece? Você olha ao redor, as pessoas elas continuam como se nada estivesse acontecendo. Né? O pessoal sem máscara, as pessoas completamente ali, levando a sua vida. Claro, a gente tem que levar a nossa vida, né? Não dá para parar de viver. Só que você tem que levar a vida com maior consciência, né? A natureza está tentando nos mostrar isso e a gente não aprende. O ser humano não aprende, né? E o que a gente fala, infelizmente. Assim, né? O que a gente percebe é o seguinte, né? A gente tem certeza que, eu pelo menos acredito que não vai infectar o mundo inteiro, mas afetou o mundo inteiro. Se não vai infectar o mundo inteiro, afetou a todos nós, afetar nos relacionamentos. Você vê como esse ano aqui foi, eu não sei como é que está próximo de você aí, mas rapaz, olha, o espelhamento de casais esse ano, né, de ficar em relacionamento, mudaram o nosso trabalho. Nós tivemos que se reinventar, alguns conseguiram se reinventar, outros não, né? Quer dizer, mudou tudo, mudou, não é mais a mesma coisa, né? Não, o mundo como o mundo que a gente conhecia não é mais o mesmo, né? A gente teve que se reinventar, como você falou, né? Eu participei do seu encontro que você fez, foi o primeiro ano online, né? Eu, no ano passado, teria o meu encontro, que era a Conferência de Wicca Espiritualidade da Deusa, que é um encontro presencial que já acontece há quase 20 anos, que não aconteceu, porque a gente foi pego de surpresa, né? Eu também ia levar esse evento pela primeira vez para Portugal, estava com tudo fechado, hotel fechado, para o evento acontecer lá em Portugal. O evento não aconteceu.
E a gente vê, né, todo um movimento de colocar as coisas online, até o Parlamento Mundial das Religiões, eu recebi essa semana o convite deles, vai ser feito pela primeira vez ao longo de centenas de anos, vai ser feito online. Então, quer dizer, é uma reinvenção, mas eu também acho que é uma coisa importante que aconteceu, Léo, porque a gente aprendeu a usar essas ferramentas que a gente não usava, e a gente aprendeu e entendeu que elas também funcionam. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui muito resistente a fazer coisas online, porque eu sou muito do mundo presencial, eu não gosto muito dessas coisas, né? De fazer essa ritual online, essas coisas assim. Mas a pandemia, ela fez com que a gente tivesse que partir para essa opção, ou não fazer. Então, se nós, né, se nós Então, temos você essa... quer comparar, a pessoa geralmente quer comparar Ah, não, é o outra coisa. live com o presencial. A pessoa não existe comparação. Não. A São duas comparação é coisas assim, diferentes. fazer ou não fazer. Exato. E são duas coisas diferentes, você tem que entender que são diferentes, não é? E que são opções que você tem, e que neste momento é melhor fazer do que não fazer, até porque isso também cria um senso de comunidade, nos aproxima, faz com que que nós não nos sintamos sozinhos, porque tem muitas pessoas que não estão vivendo esse lockdown com as suas famílias, estão vivendo sozinhas nas suas casas, porque moram sozinhas. E o ser humano é um ser sociável desde que o mundo é mundo. A gente vê desde lá dos caracteres rupestres nas paredes das cavernas que as pessoas se reúnem em grupo, né? Então, quer dizer, desde que o mundo é mundo, nós somos seres que precisamos de outros para interagir e viver o mundo. E você não ter isso é uma coisa que tira a base, que tira o chão de muitas pessoas. Sobretudo aquelas que ainda estão em um processo de criar uma maior consciência, né? Eu vejo tantos problemas hoje na sociedade, as pessoas extremamente agressivas, as pessoas perdendo a compostura, perdendo a linha em lugares públicos, por exemplo, como a gente teve a opção, a gente pôde ver pela internet, pelo YouTube, por coisas assim, absurdos acontecendo, porque são pessoas, eu sempre digo, né, que as coisas que nós fazemos, os nossos entretenimentos, eles na realidade são um passatempo para a gente esperar a morte. E aí o que acontece? A gente nunca teve um confronto face a face tão grande com a morte, pelo menos a nossa geração, como a gente está tendo nesse momento. E as pessoas não têm esses entretenimentos para elas esquecerem a inevitabilidade da morte, né? E isso faz com que elas entrem num processo de desequilíbrio profundo. As pessoas que já estão em outro processo de consciência têm mais facilidade de passar por isso. Quem está acostumado com meditação, com trabalhos de jornadas interiores, que necessariamente tem trabalhos de isolamento espirituais para se conhecer e etc., passaram por isso com uma maior facilidade. Só que o ser humano e a gente, infelizmente, nós vivemos numa era capitalista, em que tudo foi coisificado, que na realidade você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem, né? Tudo é assim nesse mundo que a gente vive. As pessoas elas estão tendo uma grande dificuldade de viver esse momento, porque elas já não estavam num processo de despertar da sua consciência, né? Elas estavam aí hipnotizadas por esses entretenimentos, por esses passatempos, para a gente esperar a morte. E agora não tem, né? Não tem mais teatro, não tem mais cinema, não tem mais praia, não tem mais shopping, não tem mais viagem. E aí? É todo dia pensando... Não tem mais boteco. Não tem mais boteco, não tem mais happy hour. É todo dia pensando na morte, né? Verdade. E aí dá um tilt para muita gente, né? Infelizmente. O Castanheira falava que Dom Juan ensinava para ele para fazer da morte a companheira dele. Exato. Da morte a sua companheira, a sua conselheira. Eu acho que a gente nunca se aconselhou tanto. Nunca. E você sabe que nas tradições de mistérios, né, todas as tradições de mistérios, você vê lá desde a época dos mistérios eleuses, e sobrevivendo através das ordens mágicas, e hoje em movimentos espirituais, como é o caso da Wicca, em movimentos como o xamanismo. A maior parte dos processos são processos de morte e renascimento, não é? Então a gente fica o tempo todo meditando sobre a morte, né? Mesmo na Wicca, a gente tem todos os anos, a gente tem o Samhain, que é um ritual que a gente faz anualmente, que a gente medita sobre a morte, a gente se comunica com os nossos ancestrais. Só que uma grande parte das religiões, sobretudo as religiões que são transcendentais, né? E aí a gente tem o cristianismo, entre outras religiões, as religiões abraâmicas em geral,
elas têm uma aversão da morte, né? A morte não é um tema muito bem visto, e não é uma coisa que as pessoas elas visitam e revisitam, né? E aí acaba acontecendo essa situação. Então, assim, meu conselho para quem está vendo a nossa live é medite sobre a sua morte. Porque ela vai uma hora chegar, ela vai acontecer, não é? E só um jeito de você fazer uma passagem tranquila, e isso representa viver bem, porque está em paz com você mesmo, é meditando sobre isso, né? Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. No México é diferente já, né? Estive lá Né? em Pátzcuaro, eu estive na ilha de Pátzcuaro, e eu falei, bati um papo com Katrina. Conhece Uhum. a Katrina? Katrina é La Muerte, né? É a morte. Então, eles botam uma mulher de 2 metros, né? Lógico que ela bota um desses pedaços de pau para subir o peso, como é que é? Pede. Uhum. Ele fica maior zona, né? Fica Gigante. andando ali. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha aqui, Katrina, depois de 100 anos, tu passas aqui para me vires. Antes disso, não. Depois Não, por você vamos favor. tomar uma tequila, que é uma festa, né? É uma festa. Não, e é tão interessante, né? Porque eles veem a morte como algo doce, né? Algo suave. É uma É, festa. é toda uma festa e de reencontro com os ancestrais. E aí fazem aqueles altares com aqueles banquetes E, lindos, né? Feitos com doces. Porque vem a morte de as uma forma crianças suave. participam, se pintam de Isso. espíritos, né? É muito Vem, interessante. vem a morte de uma forma doce. Você sabe que durante muito tempo, Léo, da minha vida, eu tive um problema de relação com a morte. Porque eu acho assim, né? Eu pensava, as pessoas, tantas pessoas vivem vidas tão grandiosas e fazem coisas tão maravilhosas. Pessoas que têm uma vida que às vezes conseguem transformar uma geração, conseguem transformar o mundo, né? E aí, quando morrem, elas são colocadas dentro de um saco e levadas como uma coisa, né? Como se a vida toda delas não tivesse tido um significado Resumidamente ali. verdadeiro, um significado real. E aí, durante muito tempo, eu tive essa briga com a morte, né? Eu tive nas minhas próprias meditações, nas minhas próprias indagações com a morte, eu tive essa conversa. E aí eu compreendi que, na realidade, muitas vezes, o abraço da morte é o abraço da doçura, é o abraço do amor. Não é o abraço frio e cruel como a gente compreende e entende a morte, né? Porque para muitas pessoas, a morte ela é a única saída para você não ter mais sofrimento, para você não ter mais a dor, né? E aí, quando é chegado o momento, a morte ela vem e te abraça, e ela é suave e é doce, porque ela tira aquela dor, né? Ela tira aquele sofrimento. E aí eu consegui entender um pouco melhor a morte e fazer as minhas pazes com esse tema, né? E ver não dessa maneira cruel como a gente é ensinado a perceber desde a nossa infância, né? Você vai nos sepultamentos, é aquela coisa dolorida, todo mundo chora, é uma coisa terrível, né? Então, obviamente, naturalmente, a gente sente essa necessidade de distanciamento. E uma das minhas curas no meu processo mágico foi realmente fazer essas pazes com a morte, entendê-la não somente como a mãe cruel, né? Mas como a mãe doce que abraça e tira a dor. Então, algumas pessoas precisam pensar dessa maneira, ou ver pelo menos essa face da morte também, né? E tem uma linha de pensamento que a morte é muito menos dolorosa do que o nascimento. Então, quando Sim, chega no nascimento, é um sofrimento danado. Ela é o filho sofrendo, a mãe sofrendo. É lindo, maravilhoso, isso. tudo lindo. Mas todo Mas mundo sabe. nada maré mansa, né? É aquela turbulência que vai e tal, não sei o quê. Então, daí você recebe o espírito na primeira inspiração, e quando você morre, você abandona o corpo no último suspiro, que é ah, Isso. que mais E vai. doce. E se entrega, né? Se entrega para o abraço, né? Se entrega para esse processo. Aí, algumas pessoas veem a gente falando de morte, vão achar que a gente está sendo muito É mórbido, né? tétrico, Mas, mas estamos em uma bom, né? exato, mas a gente está no equinócio de Ontem eu outono. falei um pouco E, sobre ela, também falei assim, meu, é o equinócio de outono, as ervas e, secaram, as folhas estão caindo, exatamente. mas o Que é importante é uma saber que junto com as folhas caem sementes também, né? Exato, exatamente. Que é uma preparação, né? É uma preparação Uma para a nova morte. Na vida. Wicca, que é a minha
tradição espiritual, a gente tem 3 grandes colheitas que a gente chama, né? Uma é Lamas, que acontece aqui no Hemisfério Sul, no início de fevereiro, que é a colheita do trigo, que é a colheita do pão, né? Então, é o primeiro processo de colheita. Aí depois a gente tem agora o equinócio de outono, né? Mabon ou Meibon. A gente fala Meibon aqui no Brasil porque a gente está americanizado, mas certo é Mabon mesmo, você está certo, porque é do celta. É celta, mas no Brasil a gente tem o hábito de falar Meibon porque a gente americanizou, mas certo é Mabon mesmo. Que é a colheita dos grãos, né, que é aquilo que vai ser estocado, aquilo que precisa ser guardado. Então eles pegavam, colhiam, né, os grãos, colhiam a uva, faziam o vinho, para estocar e para guardar, porque são todas coisas necessárias para o alimento. No caso do vinho, porque o vinho esquenta no inverno, né, ele era necessário para que as pessoas pudessem passar pelo processo do inverno. Então, o equinócio de outono ele é a preparação para, na realidade, a chegada do inverno. A gente está no outono, mas a gente está se preparando para a chegada do inverno, que aí acontece a terceira colheita, que aí você fala assim, mas vai colher o quê? Em Solway, né? Não tem o que colher. Só resta abóbora. Mas, na realidade, é a colheita da carne. Porque o que acontecia? Eles sacrificavam todos os animais, sobretudo os animais que eram mais velhos, e que não iam conseguir passar pelo inverno rígido, sobretudo na Europa, né? E aí eles estocavam aquela carne. Olha que coisa interessante. Num tempo em que não tinha geladeira, o que eles faziam? Eles salgavam a carne, ou então pegavam com a própria gordura do animal, eles colocavam em grandes potes de barro, e colocavam a carne embebida, a carne já cozida, embebida nessa gordura, e a própria gordura servia como um preservativo natural, né? Um preservante natural daquela carne. Então, porque isso era necessário para eles passarem o inverno, porque o inverno lá era uma coisa muito incerta, né? Tinha-se mais ou menos uma data quando ele ia começar, mas não sabia muito direito quando ele ia terminar, né? Então, estocar todos esses alimentos era muito necessário para que as pessoas pudessem sobreviver. Então, por isso que era um momento em que as pessoas elas tinham esse confronto muito face a face com a morte. Porque se você não fizesse a previsão correta, se você não estocasse corretamente, se você não guardasse comida, se você não guardasse lenha, você ia morrer. Entendeu? Não tinha o que comer, porque a natureza do lado de fora era só neve e tudo aparentemente morria, né? Então, o equinócio de outono, ele era um prenúncio do que ia acontecer. As árvores elas começavam a perder as suas folhas, mas é exatamente o que você falou. Junto com as folhas também vão sementes, mas as folhas elas também são adubo, né? Elas eram adubo para as próprias árvores, para a própria terra, para fertilizar a terra. E aí a natureza ela aparentemente morria, né, naquele período. Neve para tudo quanto é lado, algumas casas, a neve ela chegava até o teto, muitas pessoas não conseguiam nem sair de dentro das suas casas, por isso que precisava ter um estoque muito grande de lenha ali dentro, né? Porque senão, com certeza, elas iam morrer de frio, né? Meibon, então, o equinócio de outono, ele é o prenúncio desses processos, ele é o prenúncio dessa aparente morte da natureza. Então, aí, antes disso tinha Yule, mas Yule é o festival do nascimento da luz, né? Era aquele momento onde acontecia a noite mais longa do ano, depois da noite mais longa do ano, os dias se tornariam mais longos do que a noite, isso representaria o retorno da luz. E aí o festival seguinte era Imbolc, que é o festival da lactação, em que começa-se a celebrar o retorno da vida, né? O retorno o renascimento da vida, né? Então, é tão interessante a gente pensar, né, que todas essas celebrações, elas são, na realidade, grandes ensinamentos para a gente se integrar com a natureza e aprender a viver, né, Léo? O ser humano está precisando tanto disso hoje em dia. Mas eu queria falar um pouquinho de você antes. Vamos? Agora é o seguinte, gente, para falar do Claudinei, dá uma olhada no currículo dele, ó.
O seu não é Sabe muito que, menor, tá, Léo? O seu não é muito menor que esse. sabe que isso, sabe que é isso? São realizações, isso é legado, entendeu? Então é enorme assim, porque tem muita coisa feita, não é? Então, a única coisa assim que eu gostaria de destacar, porque depois a gente vai tratando o resto aqui no transcorrer da nossa entrevista, é que ele é a principal voz da Wicca no Brasil. Eu me lembro assim da bruxaria, por exemplo, uma pessoa que eu conheci, eu acho que você conheceu também, foi o Roberto de Carvalho, Roberto Carvalho, Sim, sim, né? sim. Esse Querido, Roberto. Lá gente boa, da época da Lenda Lenda. Faz né? muitos Pô, anos. antes ainda, né? Ele já estava, já É, tinha uma muitos tourada anos. ele, né? Ele foi um E grande depois, precursor da bruxaria no Brasil, né? ele, aliás, ele era o Antes, cara que queria fundar a religião da bruxaria no Brasil, né? Ele tinha um isso. projeto, era, era um projeto de vida dele, né? Antes de mim, dos meus livros, o Roberto já estava aí fazendo um trabalho imenso, né? O Roberto, ele começou a reunir as pessoas para fundar o que ele chamou na época da Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio, né? Que era uma tentativa de reconhecimento da bruxaria no Brasil como uma religião. Isso lá na década de É, 90, se eu não me exatamente, engano, foi em 92, 93 que ele me entrevistou. isso, alguma Ele coisa assim, estava com um negócio 92, de dinheiro, 93, uma coisa assim, tinha um ponto isso, no interrogação. início da década de 90. Eu conheci o Isso aí. Roberto lá na Lei da Lenda, no Espaço Cultural da Lei da Lenda, através da Heloísa, Heloísa, né? Que era Heloísa onde querida. tudo acontecia. Foi Era onde eu onde... lancei o Voo da Águia. Meu primeiro livro foi lá eu fiz o lançamento do meu livro lá na Lenda Lenda. E ó, vou Que te era dizer uma coisa. Você sabe que o seu livro, O Animal de Poder, espírito animal. o Espírito Animal, o que eu tenho foi o que a Heloísa me deu, o seu. Que incrível. O livro que está comigo era o livro que era dela, que ela me deu, quando ela mudou todas as instalações da Lenda e tal, e ela estava fazendo um processo de ver qual livro ela levava, qual livro ficava, papapá. Eu estava lá e no dia eu comecei a folhear o livro, aí ela virou para mim e falou assim, você quer levar esse livro? Eu falei, eu quero. Aí ela me deu o seu livro, está Que comigo. incrível, rapaz. Muito incrível, hein? Você vê? Tudo está conectado, como diz um velho ditado chamado de tudo está conectado, né? Tudo está Então, conectado, tudo está conectado. Ah, a Heloísa foi uma grande alma, né? Para mim ela foi uma madrinha, foi ela que me lançou, né? O meu primeiro livro que saiu, o que se tornou o livro mais conhecido, na realidade, foi um pedido da Heloísa. Foi um pedido da Heloísa ela era Galves. uma Quando... Highlander, na verdade, né? É, Ela era uma é, bruxa solitária, ela não tinha coven, né? não. Eu queria que você Ela não explicasse tudo isso para nós depois, assim, o coven, que o Roberto tinha um coven, né? tinha. Roberto tinha um O Roberto coven. já era outra conversa, né? Isso. Roberto tinha um coven. A Heloísa, ela sempre teve uma natureza mais solitária, né? É, uma Da bruxa prática solitária. da bruxaria. Ela até passou por um rito de dedicação comigo, Olha, mas não prosseguiu, porque ela tinha uma natureza solitária, né? Era o jeito retraída. dela, era a forma dela de ser, né? O Roberto tinha um coven, e o coven dele foi importantíssimo para esse processo de tentar fazer esse reconhecimento da bruxaria enquanto religião, né? Infelizmente ele faleceu antes de ver isso sendo concluído, né? Porque o Roberto faleceu em 99, mas foi um dos grandes nomes. Tanto que lá no Museu de Bruxaria, que a gente acabou de inaugurar, tem uma foto linda dele e da Heloísa lá, né? Dos dois, Hum, que eu considero dois ancestrais da bruxaria do Brasil. E espero que em um momento a gente consiga fazer uma exposição de cada um deles, trazendo peças, artefatos, né? Para a gente poder, para as pessoas conhecerem um pouco da história dessas pessoas, tem porque muita é história muito por trás disso engraçado. tudo. É muito engraçado, né, Léo? Hoje a gente vê os bruxos novinhos, né? Eles não conheceram essas pessoas. Você fala da lenda, ninguém nem sabe o que era, né? As pessoas que têm em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, nem imagina a potência que aquilo foi, né? Nem imagina É o quanto aquilo foi verdade. importante para a propagação, não só da bruxaria, que foi uma bandeira da Heloísa, porque ela era uma grande entusiasta da Wicca, mas do esoterismo de uma forma geral, né? Verdade, verdade. Verdade, você Foi tem toda a muito razão. importante. Uma Né? Você época. imagina o que era naquela época, na década de 90, que hoje tudo é mais fácil, a gente tem internet, as pessoas estão mais esclarecidas. Mas naquele tempo não era dessa maneira. Imagina naquela época, a Heloísa tinha 50 franquias espalhadas pelo Brasil. Em todo shopping que você entrava tinha uma lenda-lenda. Ela levou o esoterismo, né, para esses lugares para vencer a barreira do preconceito, né? E conseguiu.
né? De todo o encantamento do mundo elemental, não é? As pessoas que lidaram com Isso. elementos, quer dizer, ela Que era a despertou. grande paixão dela, né? Era a Né? grande paixão dela, era o povo pequeno, era o povo das fadas, eram os elementais. E ela tinha uma grande conexão, né, com esses espíritos e com essas forças. Ela criou coisas lindíssimas, né? Eu tenho um sonho de fazer uma exposição dela lá no museu um dia desses. Ah, muito legal. Me convida Assim, quando você for com fazer, me certeza. convida. Vai ser lindo para a gente rever a história, Ô, né? Claudine, eu estava tentando lembrar de onde que eu te conheci. Eu não sei se foi no Encontro da Nova Consciência, se foi no Congresso de Bruxaria, se foi. Eu não me lembro mais. Olha, a gente se Onde nós nos conheceu, conhecemos? nós nos conhecemos Faz na época da tempo lenda. já. A gente se conheceu na época da Lenda, num daqueles eventos que a Heloísa fazia. Que ela fazia. Mas foi uma coisa de passagem. Ela nos É, apresentou, mas foi uma coisa de passagem. Eu lembro que a gente criou uma relação maior a partir do encontro da Nova Encontro da Nova Consciência. Consciência. Eu acho que sim. E você estava E com o Charlie, estava ali? isso, eu participo do encontro desde 2003, do encontro, né? Foi a partir daí que que a gente começou a criar uma relação mais profunda, até porque o ambiente todo lá é propício para isso, né? Exatamente. Então, a gente consegue sentar, a gente consegue conversar, a gente consegue ver palestras dos amigos, né? É uma pena que o evento não pôde acontecer presencialmente esse ano, completando 30 anos de evento, mas a gente se conheceu melhor foi no encontro da Nova consciência ali, né? Que eu Nossa, amo, que que foi. é uma Também muito. família para mim, todo mundo lá. E eu lembro que depois, eu acho que você me convidou para fazer, assim, você tinha um programa de televisão, de TV, ali, Isso, eu tive o programa lá na Vila Mariana, na, não era uma coisa assim? isso, ali na Vila Mariana, era na Bio Segredo TV, te convidei para você palestrar não, para você me dar uma entrevista. É, Depois eu te convidei para o meu programa de rádio, você já foi. é, Depois te convidei para uma conferência de Wicca, você também já teve, com a Fanny lá. Então, estamos aí já, ó. Daqui a pouco vai incrível, fazer né? 20 anos a nossa. Imagina Já os faz mais, encontros. porque com certeza, quando a gente se conheceu na Lenda foi em meados dos anos Não, mas... 2000, mais ou menos. Mas eu te conheço, olha só. Hoje eu estava falando, sabe com quem? Com a Lulu, lembra da Lulu, da Lenda? Ah, Lulu. A Lulu. Hoje ela mora na Alemanha, a Lulu é minha iniciada na Wicca. Hoje ela mora na Alemanha, mas ela foi um dos grandes braços direitos da Heloísa, né? Da Heloísa Gauss. Aí eu tava falando com a Lulu e ela tava falando, nossa, que saudade do Léo, adoro ele, tá? A gente só jogando confetes em cima de você. Mas eu conheço você antes disso. Não presencialmente, mas eu tenho uma revista aqui que eu não tive a oportunidade de pegar a revista para mostrar. Mas uma revista Destino, em que você era super novinho. Ah, eu continuo novinho. É Novinho verdade. tinto. Novinho tinto. Isso daí foi em 90 e pouco, acho que foi em 91, 92. Tem uma entrevista onde você está falando de xamanismo, e aí você está de branco, inclusive, na entrevista e tal. Eu tenho essa revista, porque eu era um leitor assíduo da revista Destino. Eu comprava a revista, eu ficava economizando dinheiro do lanche da escola todo mês para comprar a revista Destino. E aí eu já te conhecia a partir dali, daquela revista, né? Que eles fizeram uma matéria de xamanismo, tinha você, tinha o Duncan, o Antônio Duncan nessa matéria. Ah, então. Faz tempo, viu? Faz Legal, né? uma vida que eu acompanho a sua carreira, né, Nos magistral. acompanhamos, né, Claudinei? Nos Verdade, acompanhamos, né? A gente está que a sempre se gente se esbarrando acompanha aí, né? e que eu tenho um carinho muito grande, porque xamanismo e Wicca são irmãos, né? Claro, lógico. São filosofias, expressões espirituais muito próximas. Essa semana, eu fiz uma live sobre o animal de poder, falando sobre animal de poder. E aí, porque a gente tem o conceito do animal de poder na Wicca, porque o que acontece? Quando a Wicca ela saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, quando chegou lá, o pessoal que levou a Wicca falou, nossa, isso daqui é muito parecido com o xamanismo, né? E aí começou a incorporar um monte de conceitos do xamanismo norte-americano dentro da Wicca. Então, existe o que eu chamo de bruxaria tradicional britânica e bruxaria tradicional americana, né? A bruxaria tradicional americana é a expressão que a Wicca ela ganhou quando ela chega ali nos Estados Unidos e ela se depara com
movimentos super importantes, né? O movimento hippie, a segunda onda feminista e as tradições nativas americanas. Então é isso que dá uma cara super diferente para a Wicca dos Estados Unidos, né? A Wicca dos Estados Unidos ela é muito mais xamânica, enquanto a Wicca da Europa ela é muito mais focada, ligada na magia cerimonial, nas ordens, nas escolas de mistério. Você vê ali um ranço ainda muito forte, né, da Golden Dawn, de coisas assim, da magia cerimonial. Enquanto a Wicca americana, ela é muito mais pagã, ela é muito mais campesina, ela é muito mais xamânica mesmo, né? Ela é xamanística. Isso, ela fala da vida, entende a deusa como o próprio planeta Terra. Isso foi uma mudança de conceito, porque a deusa da Wicca original ela é uma deusa lunar, ela não é uma deusa especificamente da Terra, né? Ela é uma deusa da Lua. E aí, quando chega nos Estados Unidos, ela ganha essa nova roupagem. Né? E aí eu estava falando essa semana sobre o animal de poder, e falando quanto o xamanismo e a Wicca são próximos, né? São filosofias, expressões espirituais, modos de vida, né? Irmãos, com certeza. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Compartilho com você dessa ideia, sem dúvida nenhuma. Mas, Claudinei, me conta, o que você era antes de ser bruxo? Menino, olha, eu nasci numa família espiritualista, né, Léo? Então, quando eu nasci... Espiritualista é espírita. É ligada a muitas coisas, na realidade. A minha mãe era da Umbanda, né? E aí, quando eu nasci, ela era médium de incorporação, ela me colocava naqueles bercinhos portáteis, me deixava na assistência e ia para dentro do terreiro para trabalhar. Então, eu cresci ouvindo os tambores, né? Cresci ligado nesse universo. Eu fui batizado na Igreja Católica, mas também fui batizado na Umbanda quando era criança. E aí fui crescendo. A Umbanda, ela nunca falou muito ao meu coração. E a minha tia, ela sempre foi do Candomblé. E aí eu comecei, de pequeno, de criança, a ir em algumas celebrações, em algumas festas de Candomblé. E o Candomblé falou sempre muito mais ao meu coração, porque eu sempre tive uma questão de, como é que eu vou te dizer, de resistência muito grande ao cristianismo, né? E ao que o cristianismo fez na história da humanidade. E a Umbanda, ela é uma tradição cristã, né? Ali você tem as figuras dos santos, de Cristo. Então aquilo nunca falou muito para mim. Quando eu cheguei no Candomblé e vi aquela coisa toda voltada para a natureza, os deuses não têm forma, né? Os deuses não têm cara, não são santos da igreja. Eu falei, nossa, isso daqui é o que eu gosto, daqui é tudo para mim, é o meu sonho de consumo. Mas eu era muito pequeno. E aí eu fui me envolvendo com o Candomblé e eu permaneci no Candomblé até os meus 16 anos de idade. Mas nesse período da minha vida, né, da minha adolescência, eu sempre fui esotérico também. Então foi aquele fervilhar do esoterismo no Brasil da década de 90 que você viveu, que você lembra, aquilo pulsando. Eu falo que até o cheiro do país era diferente, a coisa tinha uma magia no ar, né? Daquela época, da década de 90. E eu sempre fui ligado ao esoterismo, de qualquer forma. Então, eu aprendi tarô, aprendi runas, fui fazer cursos com a Mônica Bonfilho, na época, que foi uma das dos grandes nomes naquela época, uma das grandes precursoras, uma querida. E aí, a primeira entrevista que eu dei na TV foi para um programa que ela tinha chamado Abracadabra. Abracadabra. Ela que me iniciou na televisão. Você sabe o que eu fazia com a Abracadabra, Léo? Na época eu devia ter uns 12 anos de idade. E eu fazia educação física, eu estudava à tarde, mas a educação física era na parte da manhã, em alguns dias da semana. E eu deixava o programa gravando no videocassete, que dava para programar o horário, lembra? E aí quando eu chegava em casa, tomava banho, ia almoçando para poder voltar para o colégio e via a gravação do programa da Mônica na TV, gravada no videocassete. E foi assim que eu fui entendendo um pouco o universo do tarô. O meu primeiro tarô eu ganhei, eu tinha 10 anos de idade.
eu estava ali no shopping Ibirapuera, e aí na frente da Mesbla, da loja Mesbla que tinha lá dentro, tem uma loja, tem até hoje, né? Uma loja de mágica, mas a Mesbla era do outro lado, hoje não tem mais Mesbla. E aí eu vi um tarô, era na época do Natal, infernizei a minha mãe, falei, eu quero esse tarô de qualquer jeito, não precisa me dar mais presente nenhum de Natal, Que tarô só era? esse tarô. E aí ela comprou o tarô. Isso eu Você tinha lembra que 10 tarô anos de era? idade. Ah, era um tarô parecido com o tarô de Marsella, mas um redesenho em cima do tarô de Marsella, numa caixa feita aqui no Brasil mesmo. E aí eu comecei a aprender a jogar o tarô, de ver a Mônica jogando na televisão para as pessoas. Ela era ótima. Era maravilhoso. Olha, Incrível. olha que loucura, né? Até eu chegar ali como eu conheci a Wicca. E aí, na época, né, meu pai era aposentado, minha mãe era dona de casa, as condições financeiras eram bastante difíceis naquela época, né, da minha família. E lembra que nós tínhamos bingos aqui em São Paulo? Era uma coisa legal, inclusive, né, Legal. legalizada. Um dia eu fui num bingo com a minha mãe e eu falei assim para ela: se eu ganhar uma dessas rodadas, eu vou querer o dinheiro para fazer um curso com a Mônica. Olha que coisa. Eu fui e ganhei. Peguei aquele dinheiro, fiz um curso com a Mônica Bonfilho, e foi muito louco, porque assim, quando eu cheguei lá, muitas coisas eu já sabia. E aí ela viu que, de certa forma, o meu nível de conhecimento dentro daquilo era um pouco mais avançado que o das pessoas que estavam lá. No final do curso, que era um curso de final de semana, a minha mãe foi me buscar com meu pai de carro. Meu pai era vivo naquela época. E aí eu fui me despedir da Mônica na sala dela. A escola dela era ali no Campo Belo, naquela época, ali na rua. Ai, como era o nome daquela rua, gente? Uma rua, uma travessa ali da Vieira. Aí eu fui me Casa despedir Linda, dela, grandona. enorme. Aí eu fui me despedir dela, João Álvares Soares, número 1423, eu lembro até hoje. Olha só, Haja como foi memória, importante hein? para mim. Aí eu fui me despedir dela, minha mãe tinha chegado, ela entrou comigo na sala, né? A Mônica era, como é até hoje, uma grande celebridade, né? E aí a Mônica, ela pegou, na época ela não tinha livro publicado, ainda não tinha sido aquele boom dos anjos, ela não tinha ido no Jô Soares nem nada. Ela pegou um dos livros que ela tinha para vender na lojinha, que é Jung e o Tarot, o nome do livro, que eu tenho até hoje. Eu também tenho. Ela pegou o livro e ela autografou esse livro para mim. Ela não tinha livro, mas ela autografou o livro, né? Jung e o Tarot, e aí ela colocou assim: para Claudinei, meu filho amado do esoterismo. Quando ela fechou o livro, ela me entregou o livro, ela falou assim: eu vou te dar todos os cursos que você quiser fazer aqui na minha escola de graça. Nossa, que presentão, hein? Muito legal, E hein? todo final de semana eu estava lá, na escola da Mônica, né? Então, assim, dos meus 12 até os meus 16 anos, eu era esotérico, eu gostava de tudo, todas essas coisas, né? De tarô, de runas, astrologia, anjos, que começou a fervilhar naquela época, com a Mônica. E aí, com 16 anos, ao acaso, na festa de casamento dos meus primos, eu conheci duas pessoas que praticavam Wicca. Um casal de ingleses que praticavam Wicca, que estavam no Brasil. O John, ele trabalhava na empresa, na multinacional que meu primo trabalhava na época, e estava fazendo treinamentos para as pessoas aqui, né, capacitação para as pessoas no Brasil. E o meu primo, ele sabia que o John gostava um pouco dessas coisas, entrava na sala dele, via umas coisas meio esotéricas, e ele também sabia que eu gostava disso. E, para que ele não ficasse um pouco deslocado, eu era uma das únicas pessoas na festa que arranhava o inglês, né? Eu tinha feito aqueles cursinhos de adolescente, arranhava o inglês, e aí ele colocou a gente em contato. E foi aí que eu descobri a Wicca. Foi aí que ele me falou que o que ele fazia, que ele era um praticante da Wicca. Aí eu falei assim, mas o que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca na minha vida. Aí ele falou, olha, se fosse traduzir aqui, assim, é bruxaria. Eu falei, gente, mas bruxaria é uma religião? Não, como assim? Né? Aí eu É coisa achava do que bruxaria. mal, é coisa do mal. Não, porque na cabeça da gente, bruxaria é uma mistura de fantasia, né, e realidade. Ou é a fantasia da Branca de Neve, aquela bruxa feia, ou da maçã, ou ruim, má, malvada, ou então é alguma coisa ligada ao mal, né, ao diabo, ao satanismo.
no imaginário das pessoas, bruxaria transita entre esses dois universos, né, entre esses dois mundos. Eu nunca pensei que bruxaria fosse uma religião. E aí ele começou a me explicar o que era. Aí falou o que era, me explicou o conceito, me explicou como era fora do Brasil. Você imagina numa época que não tinha internet, não existia internet, né? A gente não tinha esse contato hoje que a gente tem com o mundo, de saber o que acontece nos outros países, a não ser se você viajasse e fosse para lá. E era caríssimo, né? Imagina, eu, um adolescente, nunca tinha saído do Brasil. E aí ele foi me contando o que acontecia e como era. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, Léo. Assim. Falei, gente, que coisa interessante, né? Porque alguns anos atrás eu tinha lido As Brumas de Avalon, uma quadrilogia, e eu lembro que quando eu fechei o último livro, o pensamento que veio na minha cabeça foi assim: ai, que lindo, né? Pena que isso não existe mais. E fechei o livro e guardei, né? Aí quando ele começou a me falar, eu fui lembrando daquele livro, fui lembrando daquela literatura e de todo aquele imaginário. Eu falei, nossa, então essa coisa não morreu, né? Isso ainda existe. Imagina, pensamento de adolescente puro, né? Aí eu sei que 2 semanas depois eu estava batendo na porta da casa dele, infernizei a vida do meu primo para me conseguir o endereço. E aí liguei, obviamente, antes, mas fui depois na casa dele, falando assim, olha, queria entender um pouco melhor essa história, porque eu achei muito interessante. Você pode me explicar mais? E foi assim que eu comecei nesse universo. E estou aqui até hoje. Depois de um tempo ele retornou para a Inglaterra, ele faleceu em 2007, mas depois de um tempo ele voltou para a Inglaterra, e eu fiquei aqui meio sem ninguém. Assim, tinha eu mais 2 pessoas que participavam das reuniões que ele fazia dentro da casa dele, sabe? Assim, uma coisa muito caseira. E eu fiquei meio sozinho. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Né? Falei, vou ver aqui, tem uns vizinhos, umas pessoas que gostam de espiritualidade, vou ver se elas não querem se reunir comigo aos finais de semana para estudar isso. E assim eu criei um pequeno círculo para falar sobre Wicca, para falar sobre bruxaria com as pessoas que se interessavam, que eram pessoas que eram ali da minha rua, pessoas que jogavam tarô comigo, iam até a minha casa pedir algum tipo de aconselhamento. E foi assim que a coisa ela começou a acontecer. E aí eu começava a fazer comecei a fazer apostilas, aquelas datilografadas. Era a máquina de escrever, de fazer consultas de tarô. Eu consegui sair da máquina manual para uma máquina elétrica, que já foi um grande avanço na época. E aí essas apostilas que os cursos eram feitos aos finais de semana, depois a cada 15 dias, foi espaçando, acabou se tornando num material um pouco volumoso. E aí uma das meninas falou assim, por que você não transforma isso em um livro? Eu falei assim, mas como assim transformar isso em um livro? Porque tem material suficiente para você transformar isso em um livro. Aí eu fui lá, li, dei uma modificada em algumas coisas, e na rua da minha casa tinha uma editora chamada Editora Germinal, no final da rua aqui no aeroporto. Um dia eu bati lá e entreguei o manual, entreguei o manuscrito para eles. Falei, queria que vocês olhassem esse manuscrito para ver se há um interesse de alguma maneira. Algumas semanas depois, eu fui convidado para fazer o programa do Jô Soares, na época ainda no SBT. Um dos últimos programas que ele fez no SBT. E aí, quando eu recebi o convite, eu notifiquei a editora. Eu falei, olha, eu vou para o programa do Jô Soares. A editora quis assinar o contrato comigo na mesma hora, né? Porque eles falaram assim, imagina, o programa do Jô naquela época era, né? Era para vender livro. Eles assinaram o contrato comigo na mesma hora. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse livro e levei para a Heloísa Galves. Falei, Heloísa, eu queria que você escrevesse o prefácio do livro para mim. Nós éramos amigos já na época. Aí ela virou e falou assim, eu acabei de voltar da editora Gaia. Olha as coincidências do mundo, né? Eu acabei de voltar da editora Gaia. A gente vai fazer um selo chamado Gaia Além da Lenda. Vamos publicar esse livro para a gente? Eu falei, não posso, porque eu já assinei o contrato. Não tem como, né? Ela falou, por que você não me avisou antes? Eu falei, não, Elô,
não queria te incomodar com isso, né? E também eu nem sabia que ela já tinha uma parceria com a Regina, na época, Regina Azevedo, com uma editora Outras Palavras, mas era uma coisa pequena ainda, né? E aí ela então fez a parceria com a Gaia, que foi quem começou com esse movimento mesmo de livros de bruxaria no Brasil. E aí ela tinha voltado, ela falou, que pena, né? Perdi o timing, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te encomendar um livro, escreve um livro para a gente publicar em 6 meses, porque eu tenho um calendário de publicações, de lançamentos para fazer, e eu queria publicar o seu nos próximos 6 meses. Dá para você escrever? Eu falei, Elô, vou tentar, mas é muito difícil escrever um livro em 6 meses. Eu demorei anos para escrever esse, né? Foi um processo longo, né? Aí ela falou, não, vai que você vai conseguir. Eu vou escrever o prefácio desse livro, mas a gente vai publicar pela Gaia também. Falei, tá bom. Fui embora, publiquei o meu primeiro livro pela editora Germinal, que era uma editora bem pequenininha, inclusive o lançamento foi na Além da Lenda, ali da Melo Alves, o lançamento desse livro, mas já com a previsão de fazer o lançamento de um próximo, que eu ainda estava escrevendo para a editora Gaia. Eu consegui entregar o livro até em menos do que 6 meses, porque eu me foquei totalmente naquilo, né? E aí, quando a gente lançou esse livro tem uma história muito engraçada, Léo, porque assim, o livro era para chamar Wicca, o Renascimento da Antiga Religião, era para ser o nome do livro. E aí eu peguei e entreguei os originais para a editora começou a trabalhar em cima deles, nós fizemos as revisões, etc. Nunca debatemos em cima do nome do livro, para fazer essas revisões, mas eram feitas no papel, era um processo super complicado para fazer, você deve ter pegado essa época, que você escrevia tudo ali no papel para o revisor, era um terror, né? E aí, um pouquinho antes do livro rodar, eu viajei para Brasília e fiquei 1 mês em Brasília. Quando eu voltei, e naquela época não tinha telefone celular que nem hoje, tá, gente? Não era assim fácil de falar com as pessoas. Ainda mais fazer uma ligação interurbana, né? Era super caro e difícil. Não era todo mundo que tinha telefone em casa, era todo um processo. Para você ter uma ideia, para eu fazer a pré-entrevista do programa do Jô, eu fui fazer a entrevista na casa da minha vizinha, porque eu não tinha telefone fixo na minha casa. Olha que loucura. Hoje, né, é um mundo completamente diferente, né? Aí, quando eu voltei, a Lulu, que a gente estava falando, me ligou e falou assim, Clau, a capa ficou pronta. Vem aqui no escritório da Além da Lenda para a gente aprovar a capa? Aí eu falei assim, tá bom, eu vou aí. Aí fui na parte da tarde lá, porque também naquela época não dava para enviar as coisas pelo computador. Era difícil. Você achar a coisa no e-mail, não dava para colocar coisas muito pesadas, não dava para colocar a capa para receber por e-mail. Era tudo no fotolito ainda. Quando eu cheguei lá, Léo, eu abri o livro, ela me mostrou a capa, aí estava assim, Wicca, a religião da deusa. Aí eu olhei para aquele livro e falei assim, gente, mas o título não é esse. O título é Wicca, o renascimento da antiga religião. Aí a Elo olhou assim para mim e ela falou, só tem um problema, as capas já estão rodando. Aí eu virei e falei assim, tá, né? Então saiu com esse nome e era para sair. Era para ser esse nome. Depois eu descobri que quando eu coloquei o arquivo no disquete, em vez de eu ter salvado com o nome, o arquivo foi com o nome em branco. E aí ele renomeia automaticamente com as primeiras frases do livro. Que era Wicca, a religião da deusa, renasce, blá blá blá. Por isso que ficou Wicca, a religião da deusa. Cara, você considera teu livro principal esse? Ele é o meu livro principal. Eu não acho que é o meu livro mais maduro, realmente não acho, porque ele é um livro que ainda estava no início de todo esse processo. Já praticava há alguns anos, mas a gente não tinha uma comunidade estabelecida, nem eu tinha muito tempo de vivência enquanto sacerdote, de grupo e etc. Né? Mas, apesar de ele não ser o meu livro mais maduro, eu acho que eu tenho outros que se tornaram mais maduros, mais robustos, mais profundos, né? Ele até hoje é o meu livro que mais vende. Você vê que coisa, né? Então tem uma magia no livro, entendeu? Que não é uma coisa deste mundo, é uma coisa do outro mundo, sabe? Eu acho que a gente é só um canal, um veículo
por onde forças superiores, elas usam a gente, e aí a gente faz um processo de download, né? Aquilo flui através da gente e se, se torna o livro, né? Tanto que eu digo, não é a gente que... Não eu não acho que seja psicografia, tá? Não é nesse sentido, mas eu não acho... Isso, exatamente. Né? Um conjunto de sites, né, que você vai tendo. Eu não acho que é a gente que escreve totalmente, sabe? Tanto que às vezes eu abro o livro e releio, eu falo, nossa, eu que escrevi isso, sabe? Parece que foi uma outra pessoa, parece que você está lendo uma outra pessoa. Eu estou agora escrevendo um outro livro para ser publicado daqui a um tempo, e é muito louco. 20 livros? Quantos você tem já? 17 livros. 17 livros publicados. E é muito louco porque, assim, você entra na vibe do livro, né? Eu tô naquele ritmo que eu passo a noite inteira acordado, escrevendo, vou dormir em torno das 10 horas da manhã, aí eu acordo em torno de um meio-dia a 1 hora e começo a escrever de novo. Eu tô nesse ritmo, sabe? Que é o meu ritmo de escrever, por isso que eu escrevo muito rápido. Teve livros que eu escrevi em uma semana, sabe? Mas eu sinto que é uma força superior que está ali te movendo para escrever, para se comunicar, para comunicar aquilo para o mundo, né? E a gente é só um transmissor. Né? Nunca pensei que eu fosse escrever, que eu fosse virar escritor, viu, Léo? Eu virei escritor por acaso. Uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca termina um livro. Nunca. A gente desiste dele. Eu falo que o livro é um processo de aborto. Eu falo que o livro é um aborto, entendeu? E cada vez que você vai olhar o livro, você vai olhar, bom, agora eu vou fazer o final. Puxa, mas isso aqui eu acho que eu vou mudar aqui. Aí você vai mudar e já acrescenta mais 10 parágrafos. É assim mesmo. É assim, nunca está pronto. Eu falo que chega uma hora que você aborta o livro, entendeu? Porque você fala assim, chega. Aí o mundo vai cuidando dele, e aí as próximas edições a gente vai ajeitando ele, que nem filho, né? Mas todo o processo criativo é assim. E eu percebi isso muito agora, fazendo o museu, né, de bruxaria. Nunca está pronto. A gente aborta, a gente faz, abre as portas, entendeu? E depois a gente vai cuidando que nem um filho. Depois a gente vai melhorando, depois a gente vai, né, agregando valor àquilo que a gente faz com o filho. Mas nunca está pronto, né? Nunca está pronto. É muito louco. Me diz uma coisa, nessa sua escalada toda, o que você sente que foi o seu maior desafio? O maior desafio para você chegar onde você chegou? Nossa, Léo, eu comecei tudo... preconceito que a gente já sabe, bruxo, magia negra, aquela coisa toda, aquela babaquice toda. Você sabe que eu nunca vivi isso muito na minha pele, né? Das pessoas acharem que bruxaria é coisa do mal, etc. Até porque quando eu comecei, quando eu falei assim, ok, eu aceito o desafio de me tornar uma pessoa pública sobre isso, foi exatamente para desmistificar, foi exatamente para falar o que a gente fazia. Então, a abordagem das pessoas em relação a mim era sempre uma abordagem de querer aprender e querer entender. Então, eu nunca vivenciei muito esse preconceito. Tive a sorte também, obviamente, de conviver com uma grande maioria de pessoas que são da mesma espiritualidade, ou que são pelo menos esotéricos, espiritualistas, pessoas que têm um outro nível de consciência, né? Mas o meu maior desafio foi que eu sempre fui muito precoce. Eu comecei tudo muito jovem, né? Como eu te falei, eu vim dessa família que já era uma família ligada à espiritualidade. Aí, desde pequenininho, era uma pessoa que gostava de esoterismo. Tive o meu primeiro tarô com 10 anos. Eu jogava tarô. Com 10, 11 anos, eu jogava tarô para as pessoas. Né? Tanto que chegou uma época que a minha mãe ficou tão doida de eu fazer aquilo que ela pegou meu tarô e jogou no lixo, entendeu? Ela não queria, ela resistiu, porque ela viu que o meu chamado era um chamado muito forte para esse tipo de coisa. E a natureza dos pais é quererem o melhor para os seus filhos. E, no pensamento deles, afastar o filho de coisas que tomam um tempo muito grande, que eles não consideram que seja um tempo útil, é uma maneira de proteção, né? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito resistente lá no passado. Hoje ela é minha grande apoiadora. Mas lá no passado ela foi muito resistente em relação a essas coisas todas. Mas eu consegui vencer a barreira da casa. Consegui vencer a barreira do problema da família, né? Porque sempre falava que isso não dava nada, que isso, imagina, isso era bobagem, né?
nos momentos mais difíceis, onde que estão os seus deuses, que você não tem dinheiro para pegar o ônibus, esse tipo de coisa, né, que todo mundo ouve. Hoje o pessoal diz que eu exploro, né, a religião, mas na época os deuses não olhavam para mim, era um outro olhar sobre a minha pessoa, né. Para você ver que o preconceito, de certa forma, ele sempre existe, ele só muda de lado, ele só muda de prisma. Mas o maior problema foi eu conseguir o respeito das pessoas sendo uma pessoa jovem. Sendo uma pessoa que com 18 anos eu queria compartilhar esse universo, eu queria compartilhar esse mundo com as pessoas. E quando você pensa em uma pessoa que se torna um conselheiro, que é um sacerdote, que é uma pessoa que está ali para aconselhar as pessoas, aquele arquétipo do homem mais velho, experiente, de barba, paira na mente das pessoas. Então, elas não entendem, né, que muitas vezes, claro, sabedoria e conhecimento, geralmente ele vem acompanhado da idade, do tempo, mas não necessariamente. Existem exceções em alguns casos, né? E aí, durante muito tempo, as pessoas elas foram muito resistentes a levar a sério aquilo que eu falava, não no sentido de achar que era uma coisa do diabo e do demônio, mas porque eu era muito jovem. Quando eu fui dar o meu primeiro curso de Wicca, eu cheguei num espaço aqui em São Judas, e na verdade fui indicado por uma pessoa para poder ir lá falar com a dona do espaço. Aí eu cheguei lá, não sei se você conhece ela, a Ida Yamura, que é da Rádio Mundial, que tem o Espaço dos Aromas, aqui na São Judas. Até hoje tem esse espaço lá. Quando eu cheguei assim, ela olhou para minha cara, me mediu de cima e embaixo. Ela é uma japonesa séria, sabe? Assim, com toda aquela criação oriental, né? Ela me mediu de cima e embaixo, tipo, é você que quer dar o curso aqui no meu espaço? Aí você tem que, né, na época eu insuflei o peito, eu falei, sim, sou eu, né? E aí a gente começou a conversar e aí ela entendeu, né? Por que tinham me indicado, porque que tudo bem, eu era jovem, mas que eu tinha alguma coisa para compartilhar com as pessoas. O maior problema foi esse preconceito por ser jovem, por ser mais jovem, né? Que foi uma sombra na minha vida durante muito tempo. Tanto que se você pega a minha própria imagem, né, minha própria autoimagem do passado, você pega a minha autoimagem de hoje, éramos pessoas muito diferentes. Por quê? Porque eu tinha que me vestir, me comportar, aparentar ser uma pessoa mais velha do que eu era, para as pessoas me respeitarem. Só depois que realmente aí todo mundo, eu me tornei que eu me tornei, que as pessoas me leram, os livros foram sendo publicados, que eu pude relaxar dentro de mim mesmo, para eu poder ser quem eu sou, sabe? Para eu poder não me preocupar em aparentar ser uma pessoa mais jovem, em ser quem eu verdadeiramente sou. Tanto que as pessoas olham para mim hoje, muita gente fala que me dá 35 anos, eu vou fazer 44 esse ano. Então, quer dizer... não, sou, né? Mas aparece... 34, velho. Tá super jovem, para, né? Mas, quer dizer, para algumas pessoas dizem que eu aparento ter menos idade do que eu verdadeiramente tenho. Mas é porque eu acho que hoje eu me permito isso, entendeu? Hoje as pessoas, elas sabem... Hoje a minha carreira está consolidada, né? Então eu não tenho que ficar me preocupando mais em aparentar uma seriedade, ou tomar cuidado com o que eu falo, ou tomar cuidado com a roupa que eu visto quando eu vou chegar em um lugar, porque senão as pessoas elas vão me receber ou vão me ver de uma maneira não séria, né? Então hoje eu estou mais confortável dentro de mim, já há alguns anos, né? Eu estou mais confortável dentro de mim, coisa que lá no passado era muito mais difícil. Eu acho que esse foi o maior preconceito. Se eu olhar assim, o que eu mais vivi mesmo foi isso. Não foi porque a bruxaria era uma religião ligada ao mal, ao demônio, como as pessoas pensam. Não foi em ter assumido a minha sexualidade cedo, né, em ter a minha sexualidade aberta e todo mundo saber que eu sou homossexual, namorei abertamente com várias pessoas e tal. Não foi nada disso, Léo. Né? Apesar de tudo isso, junto é quase uma bomba, né? Para a sociedade.
Tudo isso junto é uma bomba, né? E bruxos geralmente são bombas mesmo, porque a gente é tudo que a sociedade não quer, né? Tudo que a sociedade não quer, a vassoura varre para o nosso lado, né? Então, nós somos os Quando eu era excluídos jovem, da me chamavam sociedade. de macumbeiro, por exemplo. Pois é, pois Ô, é. macumbeiro, você é macumbeiro. É assim Eu mesmo, falava assim, né? cuidado que eu vou fazer uma macumba para você, então, hein? Pois é, tem que ameaçar, né? A pessoa Pô, respeitar. para de ser macumbeiro. Velho. Nada, mas nada disso realmente foi uma coisa que eu vivi esse preconceito. Até porque eu fui criando a minha própria bolha, né? Eu fui criando a minha própria comunidade ao meu redor, eu fui criando as pessoas com quem eu me sinto confortável, eu fui criando tudo isso a ponto de hoje eu ter a sorte, graças aos deuses, de conviver com pessoas que têm um pensamento muito próximo ao meu. Tanto que, às vezes, eu faço comparação dos feeds das pessoas nas redes sociais e o meu, eu falo, olha, graças aos deuses, aparece Bolsominion lá, né? Mas é um número ínfimo de pessoas, né? Que quando eu vejo, eu já vou logo e deleto, sabe? Porque a maior parte das pessoas são pessoas conscientes, são pessoas preocupadas com a humanidade, são pessoas de esquerda, são pessoas que têm um pensamento ligado com o processo de evolução, né? Do ser humano e de compreensão da sociedade como uma sociedade que se ajuda mutuamente, né? Então, e isso está na base da bruxaria, porque a bruxaria ela é uma religião de características tribais, né? Então, o outro é muito importante. O outro não é só eu, né? Eu faço parte do todo. Eu sou a humanidade. Uma ofensa para você me ofende diretamente, porque eu sou a humanidade e você também é, né? Então, tudo isso é base, faz parte da base da bruxaria. Eu tenho a sorte de conviver com pessoas maravilhosas, que pensam igual, que têm o mesmo pensamento. E quando não tem, eu vou lá, deleto e tiro e tá tudo bem. De vez em quando, eu faço até umas postagens provocativas, que é realmente para as baratas saírem do bueiro, entendeu? E poder deletar. Porque tô fora. Tudo é uma fonte de ligação energética, inclusive a virtual. Eu não quero essa gente perto de mim, né? Então, às vezes, a gente tem que ir lá cutucar a onça com a vara curta. Né? Antes de você cantar, que vocês não sabem, talvez muita gente sabe, mas tem gente que não sabe que ele canta também, o Claudinei. O Claudinei tem músicas, tem canções dele ali também, Sim, canalizadas, e ele vai ter que cantar para a gente um pouquinho, né? Mas antes de você eu passar quero. isso, eu gostaria que você fizesse assim, como se fosse uma síntese como é que seria, como é que é na bruxaria o ritual de Mabon, de Mabon, Tá, legal. que é do outono. O certo é uma bom. A gente que Mabon, americaniza e fala meio bom, tá? O certo é uma bom. Está certo, está correto, tá né? bom. Porque Qualquer coisa, se alguém falar, fala, só fala pro Claudinei lá, meu. está super correto, porque é uma palavra que vem do galês. Então, o A tem som de A, não tem som de E como em inglês. É que nos Estados Unidos, eles americanizaram, né? A pronúncia de algumas coisas, né? Então, aí, quando chegou aqui no Brasil, a grande parte da nossa Wicca veio dos Estados Unidos, a gente também trouxe essa americanização no processo, mas o certo é uma bom. Bom, o equinócio de outono é o momento em que que nós estamos nos preparando para a chegada do inverno. Então é um momento de desprendimento, é um momento da gente fazer uma reflexão nas coisas que a gente quer deixar indo, nas coisas que a gente quer deixar embora. Porque nós somos natureza, tanto quanto a árvore que nesse momento está perdendo as suas folhas. Se a gente observa a natureza nesse momento, toda a natureza está entrando num processo mais recluso. Né? Os animais estão estocando o seu alimento, estão guardando, estão começando o João de Barro está lá construindo a sua casinha, enfim. Toda a natureza está se preparando para as intempéries que vão vir. Então, a gente não consegue chegar em lugar nenhum da nossa vida levando uma mochila muito pesada. Não é? Você não consegue fazer lá o caminho de Santiago de Compostela se você levar 3 malas. Você tem que levar uma mochilinha leve, somente com aquilo que é essencial. Então, você tem que deixar de lado aquilo que não serve, aquilo que é só uma bagagem. E, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade super acumuladora, tanto que hoje você ser acumulador é uma doença, né? Todo momento a gente está achando que a gente precisa de coisas, a gente está achando que a gente precisa estocar, guardar. A gente precisa, mas a gente faz mais do que o que a gente precisa.
E isso não é só com comida, que muitas vezes a gente joga sem ter nem aberto. Isso também é com emoções, com sentimentos, com relações com pessoas, com coisas que não contribuem para a nossa vida, né? Então, o Mabon é aquela reflexão anual que a gente faz, porque o ser humano, eu falo que o ser humano é que nem quando a gente leva o carro para balancear. Você levou o carro para balancear, você saiu dali, passou num buraco, já desbalanceou. A gente é igual, né? Então, é natural você se equilibrar e se desequilibrar, né? Você se harmonizar e se desarmonizar. Então, existem momentos no ano que é esse momento de reflexão para a gente se reharmonizar, tá? Mabon é um desses momentos, assim como cada um dos outros sabás, mas cada um fala de aspectos diferentes da vida, fala de partes diferentes da nossa vida. Nesse momento, a gente está pensando naquilo que a gente precisa largar, naquilo que a gente precisa deixar de lado, né? Para preservar, para estocar nossa própria força, para canalizar para aquilo que é verdadeiramente importante, vital e útil para a nossa vida. Então, nesse sabá, a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer é pensar nessas coisas. O que é vital para você? O que você está só acumulando? O que está ali na sua vida só porque é confortável? Não é exatamente porque é uma coisa que acrescenta, não é porque é uma coisa que contribui para a sua evolução. Podem ser pessoas, podem ser sentimentos, podem ser emoções, podem ser pensamentos, podem ser comportamentos, né? Podem ser vícios. Tantas coisas que a gente precisa, muitas vezes, virar a página da nossa vida para começar um novo capítulo, né? Então, essa celebração, ela fala disso. Então, pensa nas árvores que estão perdendo as suas folhas, que estão deixando aquelas folhas que fizeram dela uma árvore super linda, mas ir embora, para que ela possa continuar existindo, para que depois que o inverno passar, ela renasça e esteja mais bonita do que o que ela estava. Assim é com a nossa vida. Então, como Mabon, ele é o sabá em que a gente celebra os grãos, né? A gente tem que pensar que todo grão ele é uma promessa da vida, né? Ele é o resultado de um processo, ele é a finalização de um processo, mas ele guarda em si a promessa da vida, a promessa de um novo amanhã. Então, é você pensar que neste momento, tudo isso que você vai se libertar, tudo isso que você vai deixar de lado, tudo isso que você vai tentar virar, né, a página para começar a escrever um novo capítulo, deve vir com esse intuito, deve vir com esse processo implícito. Ou seja, eu vou me libertar dessas coisas porque isso é um fardo que não serve mais para mim, para que essa semente que eu quero ver frutificar no futuro, que guarda a promessa de um novo amanhã, possa nascer, possa frutificar, possa germinar. Então, Mabon, por ter esse apelo, né, da semente, que guarda a promessa de vida, e a semente ela tem um ensinamento muito profundo, né, Léo, que a gente não percebe, mas quando a gente planta ela na terra, a semente ela apodrece primeiro, para dessa podridão ela germinar e sair dali o seu broto, né? Então, é o momento da gente também fazer essa reflexão sobre a gente, sobre as coisas da nossa vida. Algumas vezes a gente tem que descer no abismo do nosso ser para que a gente ganhe impulso e renasça. Então, é o momento da gente também pensar nessas coisas. E pensando nesse tema, pensando nesse símbolo da semente, que é um símbolo muito importante para a gente, uma das coisas que a gente mais faz nessa época é abençoar os grãos da nossa casa. Abençoar o nosso arroz, abençoar o nosso feijão, abençoar o nosso milho, não é? E você pode fazer isso de uma maneira muito simples, que é simplesmente você ir na sua despensa, você ir na sua cozinha, colocar as mãos sobre esses alimentos e abençoar. Mas não é só abençoar o alimento, é abençoar todo o processo que fez com que o alimento chegasse até você. Todas as pessoas que foram importantes para que esse alimento hoje estivesse em cima da sua mesa. E pessoas essas que a gente não conhece, que a gente nunca vai conhecer, mas que são importantes e são vitais, sem as quais o alimento não estaria na nossa casa. Então, é abençoar desde a pessoa que arou a terra, a pessoa que plantou, a pessoa que adubou, a pessoa que colheu, a pessoa que ensacou, a pessoa que colocou ela na prateleira, o caminhoneiro que levou até o mercado, a pessoa que colocou na prateleira do mercado, não é? E a pessoa que possibilitou com que esse alimento fosse comprado por você, né, a fonte da sua subsistência, até esse alimento estar ali na sua mesa. Então, é abençoar, usar essa semente como uma ligação, como um link, né, que conecta todas essas pessoas, que conecta todos esses seres.
Então a gente faz essas bênçãos. E a gente sempre guarda um pouquinho para ir reabastecendo a nossa despensa. Então, ou então, se você coloca o seu alimento em potes, é sempre importante que você nunca deixe esse alimento ele ser totalmente finalizado, que você sempre acrescente novo alimento ali, porque o novo alimento que está entrando, ele vai se contagiar, né? Vai acontecer o que a gente chama de contágio mágico. Ele vai ser impregnado com aquela força inicial que aquele alimento foi abençoado. Isso é maravilhoso, porque você vai a toda a sua família, os seus amigos, as pessoas que vão na sua casa, que vão compartilhar do seu alimento, vão estar sendo abençoados, vão estar comendo um alimento sagrado, santo, né? Poucas pessoas fazem isso hoje em dia, porque o alimento também é mais uma coisa, não é? Que a gente coloca ali de qualquer jeito na panela e coloca para dentro. Não é à toa que, por essa falta de respeito que a gente tem com o nosso alimento, a gente nunca teve tantas pessoas no mundo com problemas gástricos, de estômago, né, passando porque, na realidade, aquele alimento que entrou ali dentro de você veio contaminado com uma série de coisas, né? Quantas pessoas não vociferam quando estão fazendo alimento, estão xingando, estão brigando, estão pensando no que o outro fez de mal. Se alimentar é um processo alquímico, né? E deveria ser feito de uma forma sagrada, deveria ser feito de uma forma divina. Claro que no corre-corre da nossa vida isso é muito difícil, mas a gente pode usar essas coisas, esses momentos, simplesmente abençoar o seu alimento. Já está de bom tamanho. Mentaliza, né? ali na hora, já Mentaliza ali, né? E impregna com aquela força. Se você é uma pessoa próspera, né? E esperamos que as pessoas que estejam nos ouvindo sejam, você pode compartilhar dessa sua prosperidade, às vezes dando um pouquinho do seu grão para alguém muito querido seu levar e colocar no pote dela, né? Na casa dela. Então você está compartilhando a sua prosperidade, você está compartilhando a sua abundância. Porque prosperidade só é boa se for para todas as pessoas. A abundância só é boa se for para todo mundo, não é? E a gente sempre pode compartilhar. E os deuses sempre vão nos prover de uma maneira que seja possível nós compartilharmos com as pessoas. Então, esse alimento ele vai se tornando uma fonte sagrada. A gente vai resgatando de uma maneira simbólica na atualidade, como as coisas aconteciam no passado, né? Tudo era uma troca. Você não tinha moeda, né, dinheiro no início da humanidade para você comprar as coisas. A moeda é posterior, é um processo posterior de desenvolvimento do entendimento da economia, né? Mas as coisas eram trocadas. Então vamos resgatar isso, vamos dar um pouquinho do que é nosso para a pessoa, para ela levar a nossa bênção, levar a bênção da nossa casa, do nosso lar, levar um pouquinho da gente com ela, né? Mabon é um momento ideal da gente estar se conectando com a natureza, da gente... Hoje é um pouco difícil a gente aqui na cidade fazer isso por causa do lockdown, mas é o momento de você ir visitar os parques, de você ir se conectar com as plantas, de você se conectar com as árvores, de você abraçar a árvore, né? De você escolher uma árvore sua de poder. Todo mundo pode escolher uma árvore aí num parque que vai se tornar a sua fonte do seu reservatório, né? De energia e de força, a qual você, quando está sentindo meio para baixo, vai lá e pode abraçar aquela árvore que você adotou, né? Para resgatar a sua força, resgatar a sua energia. Mabon é o momento ideal da gente fazer, por exemplo, esse ritual. Da gente andar num parque, andar num lugar da natureza que a gente ama. Se você tem um sítio, se você tem uma chácara, também pode ser, na sua própria propriedade. E ali você deixar que alguma árvore te chame, né? E aquela vai se tornar a sua árvore de poder, aquela vai se tornar a sua fonte onde você vai resgatar suas energias nos seus momentos mais importantes. No dia do equinócio é um bom dia para a gente fazer isso. Bom dia para a gente um bom momento para a gente fazer amuletos, talismãs, sempre com grãos dentro para abundância, para fartura, para prosperidade, não é? As cores sagradas desse sabá sempre são o verde, o marrom e o laranja. Então você pode acender na sua casa uma vela de uma dessas cores, agradecendo por esse momento, colocando ao redor dessa vela alguns grãos, uva, né, que também é uma dos elementos sagrados, os símbolos sagrados desse sabá, não é? Agradecendo por esse momento, agradecendo pela abundância, agradecendo pela fartura. E o mais interessante desse sabá, né, Léo, Mabon, ele acontece muito próximo do Dia da Ação de Graças. Então a gente diz que é quase como uma ação de graças pagã. É o ritual em que nós não pedimos nada, é o ritual em que nós agradecemos.
que nós agradecemos pela abundância, pela fartura, porque, bem ou mal, devendo ou não devendo, tendo as finanças como a gente esperava ou como nós não esperávamos, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos saudáveis, não é? E temos como alcançar esses objetivos. Se eles não aconteceram, isso é só um processo temporário. Nós temos essa força para alcançar esses objetivos. É só a gente fazer uma retrospectiva e ver as mais de 200 mil pessoas que morreram durante esse ano, que infelizmente não tem essa possibilidade, a gente tem essa possibilidade, né? Então, é agradecer aos deuses por estarmos aqui, por estarmos vivos, por termos sido preservados. E o momento da gente fazer o nosso pacto com a Terra, né? Uma coisa que eu gosto de fazer sempre em Mabon é que neste ritual a gente vai escolher como a gente vai servir a Terra neste ano, até a chegada do próximo Sabá. Então, você estabelece o seu compromisso, que pode ser uma coisa simples como, a partir desse momento, você começar a reciclar o seu lixo. Pode ser isso, porque tem um monte de gente que ainda não recicla, né? Pode ser algo como isso. Até você se envolver em uma ONG, até você decidir plantar 100 mudas de árvore. Você vai estabelecer como é que você quer fazer esse pacto com a Terra, para que a Terra seja curada, não é? Para que a Terra se recupere, para que você seja um aliado da Terra e não um inimigo da Terra. Porque a Terra sendo curada, a gente também, né? Nós nos curamos, porque ela é a fonte da nossa cura, né? A gente tem até um cântico que a gente fala disso nesse sabá, que é que a Terra possa ser curada, que a Terra possa ser a cura, que a Terra seja renovada através de mim e através de você. Então, esse é o momento da gente fazer esse pacto com a Terra, de como naquele ano nós vamos servir a Terra para um bem maior, para um propósito maior. Então, são coisas simples que as pessoas podem fazer, que eu não vou passar nenhum ritual cheio de, né, símbolos e instrumentos e coisas, porque isso na realidade é só adereço. É lindo, é bonito, mas é totalmente desprovido de significado se você não souber a essência por trás de tudo isso, né? Então a essência do Mabon é essa, é a gente se conectar profundamente com a Terra, tanto que a palavra Mabon, o nome Mabon ou Mabon, né, é um nome de origem celta, e Mabon ele é o deus da juventude, ele é o deus da mocidade, né? E ele é filho de uma deusa chamada Modron, e traduzindo Modron significa simplesmente mãe, né? Por que esse nome ele foi escolhido para representar esse sabá? Na realidade, isso foi... Primeiro, a relação desse nome com esse sabá, ela é americana, ela não é inglesa, como muita gente pensa, porque até então o equinócio de outono era simplesmente chamado de equinócio de outono. Mas, quando chegou nos Estados Unidos a Wicca, teve um estudioso que achou muito peculiar os grandes sabás terem nomes, mas os sabás menores não terem nomes. Então ele propôs alguns nomes para os sabás menores. E no caso de Mabon, ele propôs esse nome porque era um nome de origem celta, né? Ou seja, tinha uma origem indo-europeia, então estava totalmente alinhado com o conceito da roda do ano, de acordo com o que ela tinha sido trazida, e porque, na realidade, o mito de Mabon ele tem uma similaridade muito grande com o mito de Deméter e Perséfone, né? Que são deusas que eram celebradas nessa época, inclusive até dentro dos mistérios eleuses, né? Eram celebradas dentro dessa época, porque o mito é muito parecido. Mabon ele nasce e 3 dias depois ele desaparece. E aí então Modron chama todos os seres da terra, dos céus, dos mares, de todos os lugares para ajudar a recuperar e a resgatar esse Deus, para descobrir aonde ele estava. E aí eles descobrem que ele estava no submundo, que ele tinha sido levado para o submundo. E aí ele renasce no solstício de inverno, vai acontecer em junho, né? Então ele achou que esse mito estava completamente alinhado com a temática desse sabá, né? E aí ele deu esse nome para esse sabá. Então, voltando ao mito, se a gente pegar Modron, que significa mãe, esse sabá ele tem esse tema da profunda conexão com a Terra, porque a Terra é a nossa mãe. Então, todas as coisas que a gente estabelece durante esse sabá, que nos aproximam da Terra, são sagradas para esse sabá. Podem e devem ser feitas para esse sabá. Eu dei aqui algumas ideias, eu tenho certeza que as pessoas podem ter muitas outras ideias.
Então, vocês, dentro desse espírito, você pode desenvolver as suas ideias, ritualizar isso, tornar esse ato que você imaginar, que você pensar que é correto e alinhado com essa ideia, tornar isso um ato sagrado. Viva o outono. Muito Né? bom, lindo tudo que você falou. Agora queremos ver você cantar. Ó, por favor. Vamos nessa. Bom, gente, eu vou cantar um cântico que eu cantei nas redes sociais, falando de Mabon, que a gente tem um cântico sagrado para essa data, em que nós falamos assim: nós já plantamos o milho e a cana, celebramos o trigo e o pão, Mabon, que chegou agora, é hora de colher o grão. Né? Então, é o que a gente canta nas nossas celebrações, nos nossos sabás, quando a gente está ali, no momento de festividade, que toda colheita é um momento de festa, né? Porque assegura a continuidade da vida. Então, a gente canta esse cântico que é assim, a gente, ó. Nós já plantamos o milho e a cana e celebramos o trigo e o pão. Bem bom que chegou agora, é hora de colher o grão. Nós já plantamos o milho e a cana e celebramos o trigo e o pão. Bem bom que chegou agora, é hora de colher o grão. Nós já plantamos o milho e a cana e celebramos o trigo e o pão. Bem bom que chegou agora, é hora de colher o grão. Todas as coisas da Wicca são alegres, né? Que celebram uma vida. Tem que cantar aquela lá para nós, hein? Ó, espiral! Tem uma atenção aqui do meu lado. Achou de fã. Tem um fã seu aqui do meu lado. Cadê? Tudo bom? Oi, Claudinei, eu sou Marcelo. Eu te conheci pela música há uns 10 anos atrás. Depois eu fui ver as entrevistas. Sou um fã, praticamente. Prazer, viu, Marcelo? Espiral. Você, quando a gente começou a entrevista, você virou para mim e você falou assim: o que você era antes de você se tornar bruxo, né, e escritor? Você sabe que o meu sonho era ser cantor. Meu sonho era ser cantor. Eu até tentei a minha carreira de cantor. E até tem um LP gravado. O pessoal pode procurar, vai achar aí. Né? Ganhei alguns prêmios na época e tal, mas os deuses não me quiseram como cantor. Me tornaram escritor. E aí, quando a Wicca começou a se tornar o que ela virou aqui no Brasil, a gente não tinha o hábito de cantar nas nossas celebrações, como a gente canta hoje, com tambor, com a voz, né? A gente colocava uma fita cassete, depois o CD, tocando de fundo, e fazia o ritual. E com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando profundamente, porque as músicas eram todas aquelas músicas New Age, né? Aquelas coisas assim. Isso não tem nada a ver com bruxaria, né? Aí eu falei, a gente precisa trazer músicas. Eu sabia que lá nos Estados Unidos já existia uma cultura musical, né? Eu falei, a gente tem que trazer músicas para o Brasil. E aí, na época, Léo, era tudo muito difícil, você sabe. As coisas não eram tão simples como são hoje, né? Num toque de um dedo na internet. Tinha um site, logo no iniciozinho da internet, um site não, desculpa. Tinha um distribuidor de músicas nos Estados Unidos chamado Lady Sleeper, que depois ela virou um site, aí modernizou, mas antes era um distribuidor que mandava uns catálogos para a gente de papel. Você pedia, enviava uma carta com um selo, e eles mandavam para a gente um catálogo de papel. E aí você via a descrição das músicas, e aí tinha um telefone que era tipo um 0800, não era 0800, mas era um telefone tipo assim, que você ligava. E aí você digitava o código da música e você ouvia a música no telefone. Para você poder encomendar o CD, já era um super avanço naquela época. Né? E foi assim que a gente começou a trazer as primeiras músicas para o Brasil, as primeiras fitas para o Brasil. Aí era um problema, né? Porque demorava para chegar, era muito caro.
o dólar era muito alto. Aí chegava, quando passava na alfândega, eles passavam no imã para ver se não era nada explosivo. A fita chegava desmagnetizada, sem a voz da pessoa. Aí você comprava uma coisa achando que era super legal, chegava na sua casa, era uma pessoa que tinha gravado no banheiro da casa dela, você ouvia até o eco da voz. Eram umas coisas assim. E foi assim que a gente começou a trazer as primeiras músicas de Wicca para o Brasil. E aí disso começaram a acontecer as nossas próprias composições. E foi assim que surgiu o Espiral. Foi num ritual em 2001, que eu estava recebendo a Star Rock pela primeira vez no Brasil, que a gente fez um ritual para ela ali na Praça Benedito Calixto. E eu estava cansado assim, das músicas que a gente já estava usando. Eu falei, preciso criar uma coisa diferente. Aí fui no carro criando essa música. E eu falei assim, eu não vou usar essa música, porque não ficou legal, eu pensei. Né? Eu falei, não gostei. Falei, vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo. Falei, deveria ser água, não podia ser mar. Mar é a única coisa que está aí, que está fora. Tudo bem, é a água, é o elemento mais... Não é o elemento puro em si, né? Tipo terra, ar, fogo, água. Mas não tinha nada que rimava, né, com o ar. E aí, o que me incomodava, a palavra sugue, o que há de ruim que eu tinha colocado na letra. O conceito é perfeito para o Espiral, mas eu achava que era uma palavra muito agressiva. Eu falei, eu não vou cantar essa música. Não vou cantar, não vou cantar. Aí cheguei no ritual, tinha um mar de gente, eu falei assim, eu vou testar essa música, vai. Depois a gente vai aparando, depois a gente vai melhorando a música. E aí cantei a música. E aí todo mundo pegou aquilo super rápido. Depois pediram no final do ritual para que eu repetisse a música. E a música foi pegando, aí eu gravei um CD, que chama Ritual, Cânticos Sagrados da Antiga Religião. E aí no Brasil inteiro, né? Ela foi pegando em tudo quanto era círculo de bruxaria. Hoje o pessoal canta do Oiapoque ao Chuí. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que um dia eu estava em casa, de madrugada, quase dormindo, o telefone toca. Aí eu olhei assim, falei, tá, vou atender, era um amigo meu. Aí ele virou e falou assim, olha o que tá tocando aqui. Aí colocou, acho, o telefone para eu ouvir, né? Aí eu só escutava, espiral, espiral, espiral. Eu tô na rave, colocaram a sua música pra tocar. Eu falei assim, o que a minha música tá fazendo na rave? Ele falou, não sei, mas tá todo mundo adorando. Eu falei, gente, todo mundo adorando. Eu falei, gente, que loucura. Aí fui procurar o artista, que é um menino, o Holy Blaster, né? Foi o primeiro que gravou. E aí eu fui descobrir que essa música tinha virado um hit das raves, um hit das baladas, e já tinha sido regravada sem nem a minha autorização, em ritmo de remix, né? Para um monte, eles brigaram entre eles uma vez, começaram a me ligar para eu dar tipo uma autorização para uma pessoa só usar a música. Eu falei, gente, não, minha música é do mundo, é dos deuses, usa quem quiser. Eu só fui o veículo para que ela viesse para esse mundo, né? Tanto que eu autorizo, não peço nada, direito autoral nem nada, eu autorizo de boa, né? E aí hoje, essa música foi gravada em ritmo de remix. Na Alemanha, até em Israel tem um cara que gravou. Então, assim... Tem vida própria, né? Tem vida própria, né? E é muito louco, porque você vê, né? A coisa vai tomando um vulto que eu mesmo não sabia do que estava acontecendo, porque eu não vou em rave, né? Então eu mesmo não sabia do que estava acontecendo. Aí eu falo, olha como os deuses são. Eles sempre dão um jeito, não é no nosso tempo, não é no nosso prazo, nem é da maneira que a gente quer, mas eles dão um jeito de fazer aquilo que a gente quer acontecer, né? E eu acabei me tornando conhecido no mundo musical por causa do Robanindo. Recentemente, olha que loucura, eu acho que eu falei no evento que a gente participou, que eu participei com você, que eu autorizei essa música para os Estados Unidos, para ela ser incluída em uma coletânea que vai sair nos Estados Unidos, só de cânticos daimistas. Porque a música ela foi incorporada pelas pessoas, né, do Santo Daime nos rituais,
nas práticas ela foi incorporada. Aí o pessoal do Lucabup, o nome da editora, da gravadora, entrou em contato comigo pelo Instagram, falando assim, você é o que é o autor do Vobanindo? Eu falei, sou, né? Aí eles falaram, nós estamos fazendo uma coletânea de cânticos daimistas aqui nos Estados Unidos, que está crescendo o movimento lá, né? E aí ele falou, e a sua música foi citada para fazer parte dessa coletânea, porque é usada nos rituais. Você autoriza? Eu falei, com o maior prazer, né? Então hoje está saindo nos Estados Unidos dessa coletânea. Quando sair, eu vou te mandar o CD para você, viu? Legal, Que... quero ouvir, sim. Você vê que loucura, né? Você vai para a virada musical xamânica, vai se preparando. Vamos! Quando começar o movimento da virada musical xamânica, eu vou te chamar. Vai ser um prazer, viu? Vai ser muito legal. Eu sou Vai ser um daísta prazer. também, não sei se você sabe que eu sou daísta. Sei, Né? sei. É o maior respeito, né? É muito louco, né? Hoje, Léo, eles cantam essa música até na Umbanda. Então, assim, uma vez eu estava participando de um movimento interreligioso aqui em São Paulo, aí estava lá em cima, né? Foi um trio elétrico que a gente subiu com representantes de várias religiões, e aí a gente foi cantando, cada líder religioso foi cantando seus cânticos e tal, passou ali pela Praça da Sé, foi terminar lá perto da prefeitura. Aí quando eu desci do carro, veio uma menina da Umbanda, toda de branco, com as guias e tal. Aí ela, ai, eu adoro a sua música, a gente canta ela lá no meu terreiro. Falei, que bom! A música, você vê, não pertence a gente, ela é do mundo, né? As criações não são nossas. Vou cantar. Vai cantar. Vou banindo pela terra, ai, ai. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Obrigado. Você conhece um grupo chamado... Você conhece um grupo chamado Semente Cristal? Deve conhecer. Eles são bem famosos. Eles cantam cânticos xamânicos, cânticos pro Dharma. Eles regravaram uma outra música minha, agora recentemente, centrada no imaginário da deusa, né? Que é aquela vida que flui, que corre, se transforma. Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim e através de você. Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim e através de você. Depois eu vou mandar o link para você ver. Ficou linda a regravação. Legal. Maravilhosa. Mas peraí, antes você vai responder a última pergunta. Opa! Ó, vamos lá. Essa pergunta é padrão do Talk Stick. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Nossa, que pergunta difícil, né? Assim, todo mundo fica assim, é normal. Por que que eu escolhi a Wicca como a minha religião? Né? Então responde. Como eu falei para você, eu vim de todo um processo de espiritualidade, aí fui para o Candomblé, e aí conheci a Wicca. E durante um ano e pouco da minha vida eu tentei praticar as duas coisas, eu vi que não dava certo. E aí eu decidi me voltar totalmente para a Wicca, né?
porque na realidade eu acho que ela foi tudo que eu sempre busquei, foi tudo que eu sempre procurei, mas eu não tinha achado. E as minhas outras buscas, elas eram buscas, foram coisas que de práticas que estavam próximas, mas ainda não era exatamente aquilo, né? E hoje, olhando tudo, né, e percebendo o que me fez me encantar pela Wicca, é que ela é, primeiro, talvez a única religião que coloque na figura de uma divindade feminina a criação de todas as coisas. Então, a deusa, ela criou tudo, né? A partir dela mesma. A gente tem um mito da criação, que é uma interpretação simbólica de como a gente compreende que o mundo foi criado e surgiu, em que a gente diz que a deusa, ela estava dormindo, né, no universo. Então, de repente, ela desperta. E aí ela começa a cantar, ela começa a dançar, e ela olha para baixo, e ela vê a imagem dela no espaço curvo do universo, que é como um espelho, e ela olha para ela mesma, e ela se apaixona por aquela imagem, e aí, cantando, dançando, ela faz amor com ela mesma. E, deste processo, ela tem uma explosão de êxtase. E é a partir dessa explosão que todas as coisas começam a surgir e a nascer a partir dela, né? Então nascem os planetas, que começam a dançar ao redor dela, circulando com o movimento da dança dela, né? E nascem os elementos, e nascem todos os seres, e nasce, inclusive, a contraparte dela, que é o masculino. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, isso é uma religião contracultural, é uma religião de resistência, não é? Porque dá ao feminino, dá à mulher, devolve a ela a sacralidade, né? De ser a grande criadora da vida. E coloca nela o papel verdadeiro de criadora, que é todos viemos e nascemos através da figura feminina, né? Mulheres nascem de mulheres e homens nascem de mulheres. Eu não consigo entender uma religião que possa ter invertido tanto o conceito, né? Em que o feminino, na realidade, ele é um desmembramento masculino e nasceu para servi-lo, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, essa religião pode mudar o mundo. E ela começou me mudando, né? Que a verdadeira mudança do mundo começa a partir da gente, né? E hoje, olhando para essa religião e vendo como ela cresceu de lá para cá, não só no Brasil, mas no mundo, a ponto de hoje a Wicca ser a religião que mais cresce nos Estados Unidos. Apesar do muçulmanismo ser a religião que mais cresce no mundo, a despeito disso, a Wicca é a religião que mais cresce nos Estados Unidos, né? E uma das religiões que mais cresce no mundo. A ponto de ter sido considerada uma das 10 religiões mais importantes do mundo, recentemente numa pesquisa. E isso fez com que aquele meu sentimento, quando eu conheci a Wicca, fosse confirmado. A Wicca, ela tem mudado o mundo, né? É uma religião que tem muito para ensinar para o homem moderno. A se reintegrar com a natureza, a compreender a natureza como sagrada, a respeitar a humanidade, a ver todas as pessoas como irmãos e irmãs que somos, porque todos somos filhos da grande mãe, não é? E quando a gente compreende isso, a gente resgata aquele sentimento que todo mundo deveria ter, que é o sentimento de humanidade. Humanidade é essa empatia que a gente tem pela nossa espécie, a empatia que a gente tem por outros humanos, mas mais do que isso, a humanidade, ela engloba a empatia que a gente tem por todas as formas de vida, pelos animais, pelas plantas, pelo mineral, pelo vegetal, não é? Porque somos todos irmãos nesse processo da criação, né? Então, por ser essa religião tão transformadora e que pensa tão diferente o mundo e que entende tão diferente o papel do ser humano no mundo, né? Foi o que fez com que eu estivesse e permanecesse aqui até agora,
apesar de todos os contratempos, de todas as dificuldades, né, de todos os problemas que qualquer um que segue o seu caminho, que vive para realizar a sua vontade verdadeira, né, a verdadeira vontade do seu coração, ou para trabalhar pela grande obra, sofre, né? Eu não sou diferente. Todas as pessoas têm os seus inimigos no meio do caminho. Então, mesmo com todos eles, eu permaneço aqui até hoje, porque eu acho que essa transformação só começou. A gente não vai ver o resultado verdadeiro dela, né? Mas que bom que eu pude ser testemunha desse começo, que eu estive aqui para testemunhar. É por isso. Muito bom. Claudinei, foi um prazer falar com você. Cara, assim, foi um domingo gostosíssimo, sabe? Obrigado. Nós passamos aqui juntos, estouramos o tempo bastante. Pois é. Eu falo demais. Né? Dá uma vontade de ficar mais tempo, assim, você é muito fácil para... que você fala uma palavra, você faz uma dissertação já. Então é fácil para você. Não dá trabalho, você já vai respondendo o que a gente vai perguntar, então você só soltar, você vai sozinho. Mas, ó, é porque eu estou em casa, viu? Porque eu me sinto em casa com você. Porque não é sempre que flui assim, não. Outro dia eu dei uma entrevista mesmo, que a única coisa que eu queria era sair da entrevista, sabe? Então, com você eu me sinto em casa, você sabe que você é um irmão muito querido, e que uma pena que a gente se veja tão pouco, e que agora com a pandemia a gente se veja menos ainda, né? Porque se não tivesse sido ela, com certeza nós teríamos nos visto lá em Campina Grande, para matar um pouquinho da saudade, né? E na feira, na Mystic Fair também. Mas eu espero que a pandemia tenha servido para nos mostrar que as pessoas que a gente ama são muito caras para a gente, que a gente tem que estar mais próximo delas. Então, eu estabeleço esse compromisso com você, de ser mais próximo de você quando tudo isso passar, porque você é uma das pessoas que eu quero levar para a vida. Viu? Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua existência, né? Obrigado pela sua resistência, porque você é o que toda pessoa que se propõe a ser um agente espiritual no mundo deve ser. Um transformador da humanidade. Uma pessoa que luta pelas minorias, que não abaixa a cabeça frente à ignorância do mundo, né? Frente a todos esses absurdos que a gente tem visto. É isso que a gente tem que ser, né? É isso que você é. Então, parabéns pela sua resistência. Todas as vezes em que eu vejo alguma coisa na internet e que eu vejo que, né, a coisa está pegando, eu vou lá para te defender, porque não é te defender, mas é defender a humanidade, né? Então, estamos juntos nessa luta, nessa batalha por um mundo melhor, mais digno. Eu sei que todos nós somos companheiros nessa luta e nessa batalha que não é fácil e que tem se tornado cada dia mais difícil. Mas o mundo precisa de transformadores, o mundo precisa de agentes da transformação e você é um desses agentes. Muito obrigado pelo convite e saiba que todas as vezes que você me chamar, estarei aqui. Espero que possamos estar realmente mais juntos, que quando tudo isso passar, você possa vir para os meus eventos e que a gente possa estreitar cada vez mais esse laço de irmandade, que eu digo que é mais do que amizade, que existe e que ele se fortaleça. Como a gente termina sempre, né, a rodada do Talk Chique, eu sou Claudinei e eu falei. Muito bom, Claudinei. Muito amor, muita paz, muita luz, muita prosperidade, saúde, alegria, aquele tudo de bom. Um grande beijo no coração. E uma próxima, se Deus e a deusa quiserem, tá bom? Que assim seja. Um beijo para todos aí também, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau, Rô. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.